todos bem-vindos à nossa videoaula do curso do AutoCAD para a comunidade. Continuação à videoaula anterior, retornamos aqui ao menu Dimension Style, ao Dimension Style Manager, para fazer as configurações daquela cota estilo Marcelo que foi criada anteriormente. Na videoaula anterior, nós mostramos como é que fazemos a configuração das linhas. Agora nós vamos para o segundo menu, onde será mostrado a opção para configuração dos limites das nossas cotas, que é o que nós chamamos de arrows. Então nós clicamos aqui. O que acontece? O primeiro campo aqui, ele nos possibilita alterar o limite da cota. Geralmente o desenho mecânico ele utiliza a seta larga fechada. Mas nós temos outras opções. Se nós clicarmos aqui com o botão esquerdo, nós podemos utilizar o estilo arquitetura, que ele vai fazer as linhas oblíquas. Sempre que eu faço alteração no primeiro limite, ele automaticamente coloca o segundo limite igual ao primeiro. Se a gente quiser fazer o segundo diferente, só vemos aqui, clicar no estilo diferente, que ele vai fazer o primeiro limite com a linha oblíqua e o segundo com a seta larga. Essa opção aqui é a alteração do limite da líder. Esse limite da líder eu vou mostrar um pouco mais à frente, mas essa alteração ela não é feita aqui. Ela tem um outro campo que a gente faz a alteração do limite da líder. Aqui nós definimos o tamanho do Iron Size, que é a nossa seta. Então, vamos colocar aqui a nossa seta fechada, nosso limite fechado, vamos dar OK. Esse Iron Size aqui, ele está no tamanho de 2.5. Se nós viermos aqui no menu Modify, se eu vier aqui nesse Iron Size e colocar um tamanho maior, ao invés de 2.5, vamos colocar um tamanho de 5, vamos dar OK, fechar. Observamos que o Iron Size, que é o nosso limite da linha de dimensão, ele foi aumentado. Assim como eu aumentei, eu também posso diminuir o tamanho dele. Vamos supor que eu coloque um tamanho de 1.5. Vamos dar OK aqui. Vamos fechar. Eu diminuí o limite da minha cota. Dimension Style. Modify, e vamos colocar o tamanho que ele estava anteriormente, que era de 2.5. Aqui, abaixo do Iron Size, nós temos a opção dos marcas de centro. A gente pode ou utilizar nenhuma marca de centro, ou a gente pode utilizar a marca de centro ou a marca de centro com a linha. A marca de centro é essa cruz que ela aparece aqui. Então, por exemplo, quando eu clico na opção nenhum, ele simplesmente não vai colocar essa marca de centro. Se eu clicar aqui nessa opção marca, ele colocou aqui a marca de centro e essa marca ela tem um tamanho de 2,5. Se eu clicar aqui na opção linha, ele cria a marca e as linhas aqui também. Então vamos deixar a opção marca marcado, vamos dar OK. Vamos aqui fechar. Vamos dar um zoom real time. Na aula passada, eu mostrei como que nós fazemos as cotas de raio, diâmetro e da opção Jogged. Quando a opção Marque ela está marcada, o que acontece? A cota é feita e essa marca de centro ela fica representada no nosso desenho. Se eu vier aqui, dar o comando Dist, e eu clicar aqui no meio dessa marca até esse endpoint, ela tem exatamente aquele tamanho de 2,5. Se eu vier aqui no Dimension Style novamente, se eu vier aqui no menu Modify, vamos supor agora aqui que eu marque a opção nenhum. Se eu der OK, vou fechar. O que ocorreu aqui? Ele fez as cotas de raio e diâmetro, só que ele retirou aquela marca de centro. Da mesma forma, eu posso vir aqui no modificar, eu posso agora colocar a opção linha ou marcar a opção marque. Vamos botar a opção linha com tamanho de
1,5, 1,5. Vou dar OK. Eu vim aqui, vou fechar. Ele fez aqui a marca de centro, agora com a opção linha. Se nós viermos com o comando dist, clicar nesse ponto aqui, ó, nesse outro ponto aqui, ó, essa marca de centro ela tem um tamanho de 1,5. A mesma forma, no minha extremidade direita aqui, ó, se eu vier aqui e clicar, eu verifico que ela exatamente também tem 1,5. Essa opção ela serve exatamente para ajustar essas configurações da marca de centro. Então, o usuário ele define se ele vai querer a marca de centro e o tamanho que ele vai querer. Nesse caso, vamos deixar a opção marca marcado. Aqui nós temos a opção de quebra do tamanho, que não vai impactar as coisas que nós iremos fazer, podemos mantê-la ela como 3,50. E aqui à direita nós temos a opção que é relacionada à corta de arcos. O que acontece? A primeira opção é antes da dimensão do texto, ou seja, antes da cota, ou seja, o símbolo de arco ele vem antes da cota. Vamos dar OK, vamos fechar essa janela. Se eu puxar o meu pano aqui para a esquerda, movimentar a minha esquerda, o que ocorre aqui? Eu cotei esse arco, esse tamanho desse arco, e aqui aparece à esquerda exatamente essa curva de arco. Então, se eu vier aqui na opção Dimension Scale, vier aqui na opção Modificar, eu posso colocar ele antes, como eu posso também colocar ele acima. Se eu vier aqui e fechar, eu coloquei aquele símbolo de arco acima, como também eu posso vir aqui na terceira opção, colocar como nenhum, que ele não apareceu ali. Voltando ali ao nosso Dimension Style, no menu Modify, aqui nós temos a opção do raio de Jogged. O Jogged é aquele estilo de cota que parece um raio. Nesse caso aqui, ele está com um ângulo de 45. Eu vou fazer um Jogged com um ângulo de 90 graus. Vamos digitar 90, vou dar OK, vou fechar. Vamos diminuir o nosso zoom. Olha o que aconteceu aqui, ó. Foi feita a alteração. O meu Jogged agora, ele tem um ângulo de 90 graus. Se eu quiser ele com um ângulo diferente, menu Modify, vamos definir ele agora com um ângulo de 30 graus. Vamos dar OK, fechar. Eu modifiquei o ângulo do meu raio Jogged. Vamos voltar ao Dimension Scale, menu Modificar. Essa opção aqui, ela define a altura do texto do Jogged. Nós podemos deixar ele com esse valor. Se o usuário quiser, ele pode aumentar ou ele pode diminuir o valor do Jogged dele. O próximo menu é o menu Teste. O menu Teste, o que nós fazemos nele? Nós fazemos a alteração do nosso texto. Então, primeiramente, nós temos aqui a opção Teste Style. Se eu clicar aqui nessa janela, nessa seta, nós temos dois estilos de texto aqui definidos, que é o estilo Standard e o estilo anotativo. Se eu quiser criar um outro estilo de texto, como é que nós procedemos? Nós clicamos aqui nessa setinha, ele vai abrir a caixa, a janela Teste Style, e nós observamos que nós temos o estilo anotativo e o estilo Standard. Eu vou criar um novo estilo de texto para essa cota. Esse estilo que eu vou criar, eu vou chamar esse estilo de estilo Arial. Vou digitar aqui o estilo Arial, vou dar OK. Observamos que o estilo Arial ele foi criado. A fonte já é a fonte Arial. Aqui nós temos o estilo de fonte, que a gente define se ela vai querer regular, itálico, negrito. Nesse caso, nós vamos manter essa fonte regular. Aqui nós temos a opção de marcar ou anotativo ou definir a altura. Vamos supor que eu vou criar aqui uma altura de 2,5 para o nosso estilo Arial. Aqui nós temos aquelas opções upside, que ele coloca invertido, backward, que ele coloca para trás. E aqui nós temos a opção do fator de width, que se eu aumentar,
ele faz os caracteres mais espaçados. Se eu diminuir, ele vai fazer o caractere mais junto. Nesse caso aqui, vamos colocar com o fator 1. E aqui a gente define o ângulo. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, as cotas do isométrico, a gente tem sempre que fazer ou com ângulo de 30 para a direita ou com de 30 para a esquerda. Nesse caso, nós vamos utilizar um ângulo de 0 graus. Clicamos aqui em aplicar, clicamos aqui em Set Current, fechar, que o estilo Arial ele foi criado. Para verificar se ele foi criado, nós clicamos aqui, ó, verificamos que ele apareceu aqui. Para tornar ele ativo, é só dar um clique nele. Eu observo que o estilo que apareceu aqui é o estilo Arial. Aqui nós temos a opção de alterar a cor. Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser que a minha cota, sempre lembrando que quando nós falamos em cota, a cota é um número que fica sobre a linha de dimensão. Aqui nós temos a opção de alterar a cor do texto. Lembrando que a gente sempre vai deixar a opção Layer, porque já foi definida a camada. Assim como eu tenho aqui a opção Fill Color. O Fill Color, ele não tem nenhum. O que esse Fill Color representa? Se eu marcar aqui uma cor, ele vai simplesmente fazer um tique naquela cor, como se a gente estivesse passando um marcador de texto naquela cota. Nesse caso, a gente vai deixar sem o Fill Color. A mesma forma como a gente fez o Fill Color, nós temos a opção de fazer essa aqui, que é o Draw Frame. O Draw Frame, ele faz esse retângulo aqui, ó, em volta da cota. Então, nós vamos deixar essa opção aqui também desmarcada. Agradeço a todos a participação e até a nossa próxima videoaula.